Na tarde de ontem, o mercado da bola do futebol brasileiro foi pego de surpresa quando o Corinthians optou pela não renovação de Memphis Depay. O atacante holandês, que tinha um dos maiores salários do futebol brasileiro, foi comunicado que não permanecerá no Corinthians. E logo após isso, a torcida do Flamengo começou um burburinho na internet a respeito de um possível interesse no atacante holandês. Torcedor rubro-negro, se você quer o Memphis Depay no Flamengo, ou se você só quer ficar muito bem informado, saber o que está acontecendo no mercado da bola rubro-negro, eu peço que fique até o final desse vídeo, porque eu vou te atualizar sobre tudo que está rolando nos bastidores do Flamengo, se de fato o Memphis Depay pode ser um jogador rubro-negro ou não. Eu já adianto para vocês, o atacante tem interesse em seguir no futebol brasileiro, tá super adaptado aqui, gostou do nosso futebol, então o Flamengo pode ser um possível candidato à sua contratação, não é mesmo? Mas, meus amigos, antes da gente partir pro vídeo, vou te pedir só duas coisinhas, tá? Like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2.000 inscritos, conto demais com a sua ajuda. Feito isso, bora pra parte principal do vídeo. Como eu havia dito pra vocês, o Corinthians tomou uma decisão difícil na tarde de ontem. O Memphis Depay, jogador que fez o gol do título da Copa do Brasil pro Corinthians, um dos jogadores aí mais populares do nosso futebol brasileiro, jogou Copa do Mundo recentemente, ele foi comunicado pelo Corinthians que não seguirá no clube. O Corinthians emitiu aqui uma nota, praticamente se explicando pro seu torcedor, dizendo que optou por não renovar o contrato do Memphis Depay, em decisão única e exclusiva a relação à saúde financeira do clube. E o próprio Corinthians diz que gostaria de expressar o profundo agradecimento ao Memphis Depay e toda a sua equipe. Desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível. Aí o Corinthians ainda diz que ele fez 79 jogos, 20 gols marcados, 3 títulos importantes: Paulistão, Copa do Brasil e Supercopa Rei. E aqui, meus amigos, nós temos aqui também no Portal Terra mais detalhes e agora a respeito sobre a possibilidade do Memphis Depay jogar no Flamengo. Aí aqui diz mesmo que o atacante quer continuar no futebol brasileiro, mas idade, salário e o planejamento do Flamengo afastam qualquer possibilidade. Aí aqui temos a foto do Memphis Depay e a notícia da agência RTI Sport, que apurou que a diretoria do Flamengo não cogita a contratação e não pretende abrir conversas com o staff do jogador. A decisão vale inclusive para um eventual cenário em que o Memphis Depay seja oferecido ao clube. Internamente, o centroavante holandês está fora do perfil do elenco do Flamengo. O Flamengo busca reduzir a idade média e prioriza jogadores mais jovens com potencial valorização e maior capacidade física. E aqui mesmo na matéria diz que o aspecto financeiro dificulta a operação, porque durante a passagem no Corinthians o Memphis recebia cerca de 3 milhões de reais por mês. Isso daí colocaria ele como o maior salário do Flamengo, considerando o salário, luvas, bonificações e direitos de imagem. Para permanecer no clube paulista, o jogador negociava reduzir valores. Ainda assim, as cifras continuavam acima do padrão buscado pelo Flamengo para jogadores da sua idade. O rubro-negro, portanto, não pretende sequer avançar para uma negociação. E para a gente praticamente encerrar esse assunto, aqui diz que o Flamengo busca reduzir a idade média do elenco, que atualmente está próxima dos 29 anos. A diretoria estabeleceu como objetivo reduzir gradualmente esse número durante as movimentações do mercado. Isso significa o quê? O Flamengo tem um elenco bastante numeroso, recheado de craques e estrelas, só que boa parte desses jogadores já passaram dos 30 anos. Nós temos como exemplo o Danilo, o Jorginho, o Eric Pulgar. Nós temos o Arrascaeta, está chegando ali nos 30 anos. Nós temos outros jogadores que estão bem mais cascudos. E com isso o Flamengo pretende olhar para o futuro. Não à toa o movimento no mercado da bola do Flamengo era em busca do Almada, do Luiz Henrique, agora se fala até do Alex Luna, que tem 22 anos. São jogadores que todos eles não passam dos 25, 26. Então faz sentido o Flamengo priorizar um jogador jovem, um jogador relativamente mais novo, que tem ainda seus melhores anos pela frente, que o Flamengo consiga revender para o futebol exterior e que tenha um ganho técnico também. O Memphis Depay por 3 milhões de reais seria um baita investimento, mas para um jogador que talvez hoje não seria um dos mais importantes no Flamengo. Então assim, será que valeria a pena? Pelo marketing eu acho que se paga, a torcida do Flamengo compraria com certeza o barulho, é um jogador extremamente popular, muito torcedor do Flamengo gosta dele, e ele foi importante no Corinthians, não é que ele ficou encostado, recebendo dinheiro sem jogar não, ele fez 20 gols em 70 jogos, é um número bem bacana para um jogador que não é o exímio artilheiro. Ele faz seus golzinhos, tem a capacidade técnica, mas ainda assim é um investimento bem elevado no Flamengo. Vale lembrar, o Pedro, que é o jogador mais decisivo do Flamengo, artilheiro da temporada, craque do futebol brasileiro, melhor centroavante do país, da América Latina, o Pedro não ganha 2 milhões. E o Memphis Depay receberia praticamente o dobro, talvez o triplo do Pedro. Não faz muito sentido, né? Até mesmo esse tipo de negociação atrapalha as renovações do Flamengo. Porque imagina, o Pedro, outros jogadores ali, o Pulgar, o Jorginho, o Samuelino, eles olharem e falarem assim, cara, eu recebo um salário X, sou titular importante, e tá chegando um cara que potencialmente é um reserva e vai ganhar 2x, vai ganhar mais do que eu vou pedir mais na renovação. Então assim,
O Flamengo tem ainda pontas a serem preenchidas. A renovação do Léo Pereira, a renovação do Eric Pulgar. O Flamengo tem uma certa limitação financeira hoje por conta do investimento no Lucas Paquetá. Então, se for para mexer no mercado da bola, se for para trazer jogadores, faz sentido trazer jogador mais jovem. Jogador que possivelmente seja revendido, que tenha ali seus 3, 4, 5 anos pela frente como no pico técnico. Então eu concordo, tá? Eu acho que faz sentido o Flamengo não se interessar pelo Memphis Depay, ainda que ele entregue pelo menos mais 1, 2, talvez 3 anos no máximo ainda de bom futebol. Se o Palmeiras, se outros clubes aí, São Paulo, Fluminense, tentarem a contratação do Depay, deixa eles. Pro Flamengo não faz sentido. Eu prefiro que o Flamengo foque em um jogador relativamente mais jovem, um jogador, como eu disse, de repente um meio ali como um potencial substituto do Arrascaeta, um reserva pro Pedro, um atacante reserva pro Pedro. Eu prefiro que o Flamengo foque nesse tipo de jogador, tá? E o Memphis Depay, apesar de jogar ele no ataque, eu vejo ele como um jogador relativamente solto, porque ele não é um ponta, ele também não é um meia cerebral e ele não é um camisa 9. Ele é um segundo atacante, ele é um jogador aí que pode, num esquema de 4-4-2, de repente fazer uma dupla com o Pedro, mas assim, teria que mudar o esquema tático do Flamengo, e eu não vejo o Memphis Depay como o nome ideal pro Flamengo hoje, tá? Então faz total sentido seguir nessa linha de Almada, Luiz Henrique, jogadores com 23, 24, 25 anos, com potencial aí de mercado internacional, potencial seleção, mas tá aí, história encerrada, Memphis Depay provavelmente nem sequer será negociado com o Flamengo. Importante a gente lembrar, jogador recém saiu do Corinthians, o staff dele ainda não procurou o Flamengo, não tem nem conversas, não tem nada, teve nada até agora, tá? Por enquanto só movimentos de torcedores na internet, porque o Depay é popular, o Depay ele é um jogador muito querido, ele tem bom futebol, jogou muito bem no Corinthians, então assim, de momento é isso, tá? Mas amigos, quero que vocês comentem aí. Vocês gostariam de ver o Depay no Flamengo? Deixem aí nos comentários. Repito, like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, seu papo boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui. Forte abraço.